O sol do final da tarde entrava pelas amplas janelas de vidro do restaurante Willow Creek, pintando as mesas com luz dourada. O cheiro de frango assado e pão quente preenchia o ar, e o tilintar dos talheres se misturava ao murmúrio baixo das conversas. Para a maioria, era apenas mais uma noite tranquila, mas para uma mulher sentada sozinha em uma pequena mesa de canto, deveria ser uma rara recompensa. Seu nome era Margaret, uma viúva na casa dos 70 anos, com cabelos prateados presos cuidadosamente em um coque. Seu casaco modesto, dobrado com esmero sobre o encosto da cadeira. Ela não era rica, e refeições em restaurantes eram um luxo que raramente se permitia. Mas naquele dia, ela decidiu que merecia um pouco de alegria, um simples jantar fora, depois de uma longa semana de solidão. Ela sentou-se pacientemente, mãos cruzadas, seu sorriso discreto, mas esperançoso. Quando o garçom finalmente se aproximou, alto, jovem e claramente apressado, ela olhou para cima com cordialidade. "Boa noite, querido. Poderia me trazer o cardápio, por favor?" Ela perguntou gentilmente. O garçom mal fez contato visual. Ele deixou cair o cardápio sobre a mesa com um suspiro, seus lábios se curvando em algo entre irritação e desdém. "Está tudo escrito ali", disse ele secamente, já virando a cabeça em direção à outra mesa. O sorriso de Margaret vacilou, mas ela não disse nada. Abriu o cardápio devagar, seus dedos frágeis, traçando as palavras como se fossem preciosas. Quando ele retornou, a impaciência estava estampada em seu rosto. "Então, o que vai ser?" Ele perguntou, seu tom ríspido, o bloco de notas na mão, mas seus olhos olhando além dela, procurando alguém mais digno de seu tempo. Margaret pigarreou suavemente. "Vou querer a sopa do dia, por favor. E talvez um chá, se não for muito incômodo." O garçom riu por baixo, revirando os olhos. "A sopa? Só isso? Você veio aqui só para isso?" Suas palavras feriram mais do que ela esperava. Outros clientes por perto viraram a cabeça, captando a troca. As bochechas de Margaret coraram, mas ela se forçou a sorrir novamente. "Sim, querido, isso será suficiente." Ele rabiscou o pedido com um suspiro dramático. "Tudo bem, uma sopa barata. Já vai sair." Suas palavras não foram sussurradas, e a mesa ao lado da de Margaret captou cada sílaba. A mulher baixou a cabeça, tentando encolher-se na cadeira. Para ela, a dignidade importava mais do que tudo, mas agora estava sendo corroída a cada palavra daquele garçom. O que Margaret não sabia era que o homem sentado apenas uma mesa adiante havia observado toda a troca com intensidade silenciosa. Ele era de meia idade, ombros largos, vestido simplesmente com uma jaqueta que não escondia completamente a intensidade de seus olhos. Sua presença comandava respeito sem que ele precisasse elevar a voz. Os outros clientes podiam não saber quem ele era, mas se soubessem, seus queixos cairiam instantaneamente. Porque o homem naquela mesa não era apenas mais um cliente. Ele era uma das figuras mais influentes da cidade. Alguém cujo nome sozinho podia enviar ondas de choque através de salas de reunião e manchetes. Mas para todos ali, ele parecia um estranho simplesmente jantando. Os minutos se arrastaram, e quando a sopa finalmente chegou, o garçom a colocou na mesa de Margaret com um baque que fez o caldo ondular perigosamente perto da borda. Um pedaço de pão foi jogado descuidadamente ao lado. "Aqui está, não derrame", ele murmurou, quase sorrindo com desdém. As mãos de Margaret tremeram ao alcançar a colher, seu apetite desaparecendo sob o peso da humilhação que a pressionava. Enquanto ela tentava dar a primeira colherada, o garçom se inclinou mais perto, baixando a voz, mas não o suficiente para escapar dos ouvidos dos que estavam por perto. "Sabe, pessoas como você geralmente não vêm aqui. Talvez da próxima vez escolha um lugar que se encaixe melhor." Seus olhos percorreram o casaco modesto dela,
seus sapatos gastos. A implicação era cruel, e os olhos de Margaret brilharam enquanto ela piscava para conter as lágrimas. Foi nesse momento que o homem na mesa ao lado colocou seu garfo sobre a mesa, sua mandíbula se contraindo. Ele tinha visto o suficiente. Sem pressa, ele se levantou, sua presença instantaneamente atraindo os olhos dos clientes próximos. A sala pareceu silenciar, as conversas diminuindo enquanto ele caminhava em direção à mesa de Margaret. Seus passos eram deliberados, seu olhar fixo no garçom, que de repente se enrijeceu, sentindo uma mudança na atmosfera. O homem não falou imediatamente. Ele puxou a cadeira vazia em frente a Margaret e se sentou, oferecendo-lhe o tipo de sorriso gentil que dissipou um pouco de sua vergonha. "Posso me juntar a você?" ele perguntou calorosamente. Margaret piscou, pega de surpresa, mas acenou lentamente com a cabeça. Virando a cabeça, os olhos do homem se fixaram no garçom. Sua voz era calma, quase calma demais, mas carregava o peso da autoridade que fez o jovem estremecer. "Traga a ela a melhor refeição que você tem no cardápio e certifique-se de que seja servida adequadamente." O garçom gaguejou. "Ah, senhor, ela só pediu a sopa." O homem se recostou na cadeira, sem pressa, seu olhar firme como aço. "Você me ouviu?" Pela primeira vez naquela noite, a confiança do garçom desmoronou. Seu sorriso desdenhoso desapareceu. "Sim, senhor, imediatamente." Ele correu em direção à cozinha, os ombros curvados enquanto sussurros se espalhavam pelo restaurante. Margaret ficou atônita, sem saber o que dizer. Ela olhou para o homem, seus lábios tremendo. "Você não precisava?" Ele ergueu a mão gentilmente, interrompendo-a. "Todos merecem respeito, especialmente alguém como você. Nunca deixe ninguém dizer o contrário." Seus olhos se encheram de lágrimas, mas desta vez não eram de vergonha. Eram de gratidão, do lembrete repentino de que a bondade ainda existia em um mundo que com muita frequência negligenciava pessoas como ela. Minutos depois, o garçom retornou, desta vez com mãos trêmulas, carregando uma bandeja de prata. Nela havia um bife perfeitamente apresentado, vegetais frescos e uma taça de vinho fino. Ele a colocou cuidadosamente, evitando contato visual. O gerente havia emergido dos fundos, sentindo problemas, e pairava nervosamente perto do balcão. O homem à mesa olhou brevemente para o garçom, depois de volta para Margaret. "Aproveite", ele disse simplesmente. Mas a noite estava longe de terminar. Porque assim que Margaret pegou seu garfo, o gerente se aproximou, forçando um sorriso. "Com licença, senhor, mas parece haver algum mal-entendido. Esse prato é bastante caro e..." O homem o interrompeu apenas com um olhar. Sua postura calma nunca se quebrou, mas a sala pareceu carregada. Então, ele puxou uma carteira elegante de sua jaqueta, colocou um cartão preto sobre a mesa e o deslizou para a frente. "Não há mal-entendido. E já que estamos nisso, cubra todas as mesas deste restaurante esta noite. Nenhum cliente aqui pagará por sua refeição." Suspiros encheram o ar. Os clientes olharam ao redor em descrença. O rosto do gerente empalideceu enquanto ele pegava o cartão, reconhecendo o nome gravado em dourado. Seus lábios se separaram, mas nenhuma palavra saiu. Ele recuou, curvando a cabeça. O garçom que havia zombado de Margaret ficou congelado, a vergonha queimando suas bochechas enquanto cada olho no restaurante se virava para ele. O olhar do homem poderoso permaneceu nele por um longo momento, não com raiva, mas com uma decepção pesada o suficiente para esmagar sua arrogância. Então, quase como se o poupasse, ele desviou sua atenção de volta para Margaret. "Você me lembra alguém?" ele disse suavemente. "Minha mãe. Ela me ensinou que o respeito não é sobre riqueza ou status. É sobre humanidade. Nunca se esqueça disso."
As mãos de Margaret tremeram enquanto ela enxugava as lágrimas, sussurrando: "Obrigada. Obrigada por me lembrar." O resto da refeição passou em uma espécie de silêncio reverente, quebrado apenas por murmúrios baixos de admiração dos outros convidados. Alguns aplaudiram suavemente. Outros simplesmente sorriram para Margaret, seus olhos cheios de respeito renovado. O poder do momento não estava na riqueza exibida, mas na dignidade restaurada a uma mulher que havia sido tratada como se não pertencesse. Quando o homem se levantou para ir embora, a equipe do restaurante se alinhou perto do balcão, cabeças baixas. O garçom sussurrou um pedido de desculpas trêmulo, mas o homem não respondeu. Ele simplesmente colocou uma mão no ombro de Margaret, dando-lhe um aperto reconfortante antes de sair para a noite. As portas se fecharam atrás dele, mas o impacto do que ele havia feito permaneceu como uma tempestade silenciosa. Margaret terminou sua refeição lentamente, saboreando não apenas a comida, mas a dignidade que havia sido devolvida a ela. Ela percebeu que às vezes os anjos não vêm com asas. Às vezes, eles se sentam à mesa ao seu lado, disfarçados de estranhos. Se esta história tocou seu coração, lembrou você da importância de tratar os outros com bondade e mostrou que o verdadeiro respeito pode mudar vidas, reserve um momento agora para curtir este vídeo, compartilhá-lo com alguém que precisa de esperança hoje e se inscrever neste canal. E antes de ir, me diga nos comentários, se você estivesse naquele restaurante, o que teria feito? Você teria defendido Margaret ou ficado em silêncio? Suas palavras podem inspirar outra pessoa a defender o que é certo quando mais importa.